Olá! Hoje eu converso com a enfermeira Lídia Adjane Gomes de Lima sobre enfermagem do trabalho. Também converso com a professora Jaqueline sobre a especialização em enfermagem do trabalho. Olá, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom dia. Lídia, como é a experiência de você estar desenvolvendo essas atividades em empresa como enfermeira do trabalho? A enfermagem do trabalho ela pode ser trabalhada em todos os lugares onde a gente tenha trabalhadores, mas em específico na rede de supermercados Planalto, que é onde eu estou atuando no momento, é uma experiência bastante diferente pelo número de colaboradores e pelas vastas ações que a gente consegue fazer ali dentro, né? Então, são atividades sempre de promoção e prevenção à saúde. Raramente, dificilmente a gente trabalha com a recuperação da saúde, então a gente trabalha mais, foca a parte de prevenção e, em último caso, a gente recupera a saúde do trabalhador. Quantos funcionários a empresa tem que você atende? Hoje nós somos em 680 funcionários e atendemos em todas as faixas etárias, desde acima dos 18 anos, 20, 25, 40, 50, 60 anos. Então nós temos como implantar a enfermagem no trabalho de acordo com todas as idades e também dentro de todos os programas de saúde pública. Nessa empresa você está há quanto tempo trabalhando? Há 4 anos. Há 4 anos. Antes de você estar trabalhando nessa empresa, você já havia tido alguma experiência, algum contato com a área da enfermagem do trabalho? Sim, durante a especialização de enfermagem do trabalho, tive um professor que é de Londrina, que cuida de uma clínica muito grande, que ele monta um SESMET nessa clínica, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, e esse professor convidou para estar indo fazer um estágio com ele lá nessa clínica. Lá a gente atendia mais de 10 mil empresas, e aí eu caí nessa rede, né, para trabalhar. Fiquei lá por 7 meses com ele. Prestamos assistência de enfermagem no trabalho a diversos ramos de atividade, mercados, fábricas de costura, frigoríficos, laticínios. Então, eu particularmente pude experimentar todos os ramos da atividade de enfermagem do trabalho. Fiquei lá por 8 meses, retomei para Umuarama e aí fiz a proposta de trabalho para o Planalto, de acordo com tudo que eu vivenciei lá, e aí foi aceito, né, a minha proposta e até hoje está sendo implantado isso tudo. E o que você desenvolve na prática da assistência dentro da empresa? Todos os programas de saúde ocupacional e também de saúde pública é implantado dentro da rede de supermercados Planalto, juntamente, é claro, com os órgãos de saúde de Umuarama, em parceria com algumas instituições que nós temos que prestam também essa assistência para nós e também em parceria com o programa de saúde ocupacional, que também presta essa assistência para nós. Mas todos os programas de saúde pública é implantado como meio de prevenção dentro dos supermercados Planalto. Você, no seu dia a dia, você desenvolve prevenção de hipertensão, você atende pacientes, o trabalhador, ou é por demanda espontânea? É por demanda agendada ou é por demanda espontânea que vocês trabalham lá dentro? Nós atendemos tanto por demanda agendada como por demanda espontânea, né? Nós temos os programas que nós chamamos de programas proporcionais, que são os programas que a gente trabalha de acordo com a necessidade, que são, por exemplo, o programa da dengue, o programa do diabetes, do hipertensão. Então, nós temos grupos específicos para ser tratados. Nós temos a saúde da mulher, que nós fazemos a prevenção do câncer de colo uterino e de mama anualmente, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Nós também prestamos o pré-natal, fazemos acompanhamento e reunião com todas as gestantes. Então, são ações que a gente promove da saúde pública e acompanhado com a enfermagem do trabalho. Você tem 4 anos que está trabalhando lá, né? Você viu alguma modificação, algum retorno de quando você entrou para o momento atual, dessas ações que você desenvolveu? Você tem, por exemplo, um trabalhador que não sabia que era hipertenso e acabou descobrindo, graças ao programa de prevenção, alguma situação assim, Lídia? Eu sempre digo, né, que sempre que a gente trabalha com prevenção, a gente descobre um monte de coisa, né? E aí a gente trabalhando com a prevenção nos supermercados Planalto, surgiram sim muitos diabéticos, muitos hipertensos, mas que graças a Deus hoje estão sendo tratados, estão dentro de um programa de acompanhamento, tanto médico como de enfermagem, né? Que através das consultas e avaliações de enfermagem, a gente acompanha todos esses funcionários que
estão com esse tipo de problema para ser resolvido. Na realidade, às vezes a pessoa fala assim, né? Quem procura acha, mas na verdade, quem procura acha, previne e controla, né? Exatamente. Então, quando você fala assim, surgiram alguns pacientes, algumas pessoas com diabetes, já estavam, né? Com a doença instalada e foi o programa que fez a prevenção da limitação e do agravo, né? Do agravamento da patologia, não é verdade? Exatamente. A gente descobre. E aí, quando a gente descobre alguma coisa, a gente tem que assumir e a gente tem que ajudar a cuidar, ajudar a tratar. Porque se desenvolveu o problema, porque até hoje não teve informação suficiente para poder cuidar, para que não desenvolvesse. Ou que, de repente, até mesmo houve informação, mas que, de repente, também entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Mas a gente traz para perto e faz a conscientização, o porquê da importância do tratamento e acompanha esses casos até que estejam ali com a gente. Lídia, agora me explique uma situação que eu sempre me questiono. Como você faz para levar informação numa empresa que não pode parar? Né? Então, você tem lá 1 minuto que todo mundo para, a empresa fecha para você poder fazer uma palestra. Como funciona essa prática educativa? O mundo não para, a empresa não para, a empresa não fecha, mas eu sempre digo que o enfermeiro, independente de qualquer especialidade, a gente rebola bastante. Então, o que acontece? A gente não para, a gente simplesmente divide turnos. Então, a informação é levada a todos. Ela precisa ser levada a todos e ela é levada a todos. Então, de que forma que a gente faz? São 680 funcionários. Nós temos que levar a informação para todos eles. Então, nós dividimos em 4, 5, 6, 10 palestras, se for necessária, mas a informação chega. A gente repete o conteúdo em grupos, em horários distintos e separados, para que, claro, que também não prejudique o trabalho, nem o desenvolvimento das atividades pelas quais eles desenvolvem, mas chegam sim, de qualquer forma, é trabalho formiguinha, mas a informação ela tem que chegar. E quando você precisa fazer um agendamento de consulta, aí depende da liberação do chefe da sessão, né? Como fica essa situação? É tranquilo isso? O chefe do setor já está preparado que eventualmente, ou existe uma rotina, né, nesse teu trabalho, de que na segunda-feira o funcionário dele, uma vez ao mês, ele vai passar por você? Como funciona? Hoje, Maristela, a enfermagem ela deu um passo muito grande. Então, hoje a enfermagem ela não é a profissão que o paciente vem quando alguém libera. Não é mais dessa forma. O paciente tem que vir quando a gente acha necessário ele vir. Então, se ele tem que vir 1 vez por semana, 2 vezes por semana, é aquilo que está sendo determinado para o tratamento dele, para o acompanhamento dele, e ele vem. É claro que a gente respeita os horários, a gente respeita o horário que fica bom para ele, a gente se adapta àquilo ali, mas ele tem que vir independente do tempo que for. E hoje a cabeça das empresas mudou muito. Então eles têm aceitado a prevenção como um meio de poupar muita coisa lá na frente. E a gente usa muito disso, então promove hoje, previne hoje para não perder tempo para recuperar depois. Então, graças a Deus, os horizontes abriu bastante, a mentalidade das empresas abriu bastante. E na nossa, a gente não tem esse tipo de problema. Todas as vezes, até hoje, que eu solicitei, foi liberado, veio até mim no horário, às vezes atrasa um pouquinho, é claro, mas vem sim, a gente está ali para isso, para atender o funcionário no horário que ele mais precisa. Você tem conhecimento se existem outros enfermeiros do trabalho aqui na região ou em Umuarama que estão atuando? A nível de empresa, são poucos, né? Mas a nível de formação existe bastante. Muitos têm ido para fora, assim como eu fui para Londrina, assim como eu me formei, porque o campo de trabalho é mais vasto, ele é mais abrangente, então tem um leque de empresas que você pode trabalhar, já que já é um pouco mais delimitado, mas a gente conhece bastante profissionais, sim. Dentro desse teu trabalho, qual assim a patologia, qual a intervenção mais comum que você se depara nesses últimos 4 anos? Por trabalhar bastante com ação preventiva e promoção da saúde, a gente vê pouquíssimo mesmo. Diríamos assim que não como doença, né, mas como assim algo que deveria ser tratado um pouco mais, a questão da hipertensão, né, que bastante gente descobre e tem uma vida sedentária e não cuida da alimentação e acaba desenvolvendo sim. Mas
problemas para ser resolvidos não, de saúde, mas a questão de prevenção, problemas de doenças não. Porque é interessante que a gente, quando fala em saúde do trabalhador, só pensa em dor muscular, né, em dor lombar, e uma época tinha a síndrome do túnel do esforço carpo, repetitivo. esforço repetitivo. Então, assim, existem outras situações dentro dessa cadeia, né, dessa rede de serviços que acaba desenvolvendo no funcionário, né? Por questões emocionais, por dupla jornada, no caso da enfermagem, por exemplo, não é verdade? A enfermagem, ela trabalha muito com dupla jornada e isso gera um estresse e esse estresse se transforma também em outras situações que precisam de intervenção. Então, é realmente um campo muito abrangente a essa área da saúde do trabalhador. A gente pensa em tudo isso, a gente pensa em síndrome do túnel do carpo, a gente pensa em lesão por esforço repetitivo, a gente pensa em tendinite, a gente pensa em todas as doenças que são ocupacionais, né, que podem ser provenientes do ambiente de trabalho. Mas a gente pensa não em como tratar ela, no momento a gente pensa em como prevenir essa doença. Então, que meios que a gente consegue trazer para o funcionário para prevenir todo esse tipo de doença, todo esse tipo de complicação, que para ele, principalmente lá na frente, vai ser bastante difícil de ser tratado. Ok, eu agradeço a sua participação, agradeço a sua liberação por estar vindo aqui no seu horário de trabalho para contribuir conosco, né, informando a comunidade o que faz o enfermeiro do trabalho e a importância da empresa ter um profissional dessa área atuando dentro da prevenção. Eu que agradeço a oportunidade e o convite, professora Marcela. Jaqueline, como estão as especializações hoje no teu entendimento em relação à enfermagem? Então, em relação, vamos falar da enfermagem do trabalho, né? Em relação à enfermagem do trabalho, nós vemos que tem bastante instituições que estão fornecendo essa especialização. Porém, o aluno não pode se esquecer que tem que ver aquela instituição que ela é reconhecida pelo Ministério da Educação, né? Hoje na Unipar nós contamos com essa especialização, estamos com as inscrições abertas, as aulas vão começar dia 26 de abril. E como vai funcionar o curso? Tá, então a especialização vai ser de 15 em 15 dias, vão ser nas sextas à noite e no sábado, manhã e tarde. Porém, as disciplinas teóricas, nós temos uma novidade esse ano, que 20% delas podem ser online. Então, as aulas no sábado serão das 8 até a 1h30 da tarde, direto, e depois o restante da tarde de modo online. De uma maneira geral, o que vai abordar essa especialização, Jaqueline? Então tá, dentro da enfermagem de trabalho nós vamos desenvolver capacidades, habilidades e atitudes para o profissional enfermeiro estar na linha de frente contra as doenças ocupacionais, né? E também capacitar cientificamente ele para estar lidando com a saúde do trabalhador no ambiente de trabalho. E quem quiser se inscrever, procura informação aonde? No site da Unipar, www.unipar.br, lá tem especialização. Em Umuarama você encontra a enfermagem do trabalho, isso pode ser feita, a inscrição online, aí você vai gerar o boleto e pagar no banco. E quanto tempo demora? Serão 20 parcelas de R$ 335, porém os nossos egressos de 2012 terão um desconto de 20%, saindo por R$ 268. E cursa um ano, mais ou menos, um ano Isso, e meio? é em torno de 1 ano e meio a especialização. E você vê a especialização de enfermagem do trabalho para a nossa região como algo que vem para suprir uma deficiência do mercado, essa necessidade? Porque no bloco anterior eu conversei com a enfermeira Lídia, que também é egressa aqui da Unipar, e ela precisou fazer a especialização fora, porque nessa época ainda nós não oferecíamos aqui em Umuarama especialização na área de enfermagem do trabalho. Como você vê a situação das empresas aqui em Umuarama? Existem empresas que necessitam a região? Qual é o mercado de trabalho? Então, na área do trabalho, da enfermagem de trabalho, vemos hoje que muitas empresas grandes estão em Umuarama. Com isso, eles veem a necessidade de ter um enfermeiro para prevenir o absenteísmo, né? Que é a falta daqueles profissionais no local de trabalho. Então, a enfermagem vem para contribuir com a promoção, com a prevenção da saúde dentro dessas empresas. Então, elas vêm como um ponto positivo, pois os profissionais não sairão da empresa para ir até uma unidade de saúde, sim terá o atendimento na sua própria empresa. Eu vejo assim a importância da enfermagem do trabalho no sentido de que
a empresa ganha, né, com essa ausência de funcionários que precisam se deslocar. Então, o funcionário ele é atendido dentro da própria instituição, não é isso, Jaqueline? Isso mesmo. E além dessa questão dele ser atendido na própria instituição, existe a questão da prevenção. Ou seja, eu consigo trabalhar com a situação saúde, doença do funcionário, antes que ele precise se ausentar, que é o absenteísmo, né? Se ausentar aí por uma semana, 10 dias, 15, 30 dias, às vezes até mais, né? Por falta de prevenção. Isso. E hoje o olhar dos empresários já está voltado para esta área, né? Onde a educação e saúde caminham juntas. Exato. Mas além da pós-graduação em enfermagem do trabalho, nós temos mais uma pós na área de enfermagem que você também pode conversar conosco sobre essa pós. Isso. É a especialização em oncologia. Como nós sabemos, aqui em Umuarama está vindo o Hospital do Câncer, onde há necessidade dos profissionais serem capacitados para trabalhar com oncologia. Então, nós também temos a especialização em enfermagem em oncologia, que visa capacitar os profissionais enfermeiros para o atendimento com esses pacientes oncológicos. E também ele segue a mesma modalidade da enfermagem do trabalho? A mesma modalidade será a cada 15 dias, sextas à noite, sábado, manhã e tarde. 20% das aulas teóricas poderão ser online e aí o valor tem um pouquinho de diferencial. Sendo que na área de enfermagem e oncologia está R$ 320 e os formandos 2012 sai por R$ 256. Existe uma pequena diferença de valor, sim. Né? Provavelmente pelo desenvolvimento do projeto. Isso, né? Pela questão dos profissionais, que talvez alguns estão mais perto, outros estão mais longe. Dos profissionais que vêm ministrar aula. Isso. A carga horária de ambos? As duas especializações têm pelo menos 360 horas, que é o que é exigido pelo Ministério da Educação. E aí, então, existe um complemento. A enfermagem do trabalho vai ter alguma atividade prática? Sim, nós vamos ter as vivências práticas, né? Nós vamos ter contrato com empresas onde eles vão fazer essa vivência prática para ver como o enfermeiro do trabalho está agindo em frente àquelas situações dentro da empresa. E essa vivência será orientada ou supervisionada por um professor? Sim. Que já tem uma certa experiência na área. Isso. E na especialização de oncologia, como vai funcionar essa parte prática? Também vai existir? Isso, vai ter a parte de vivência prática. Nós vamos estar utilizando esse Hospital do Câncer para nós podermos fazer essas visitas e essas vivências. E em relação a trabalho final, qual é a proposta da oncologia e qual é a proposta da enfermagem do trabalho? Isso, ao final da especialização, os acadêmicos terão que realizar um trabalho de conclusão de curso orientados por um professor. Nas duas modalidades? Nas duas modalidades. E aí, cabe ao acadêmico e o seu professor fazer a publicação ou não dessa atividade. Sempre damos margem para publicação, né? Que é onde eles vão estar mostrando o que eles conseguiram caminhar e conhecer durante a especialização. Você vê a enfermagem em oncologia como uma proposta dentro de Umuarama e região, uma proposta inovadora, que vem sendo implantada agora para cá? Isso, eu acho que é uma novidade para a nossa região, né? Porque até pouco tempo atrás nós falávamos mais em especializações em saúde pública somente. Hoje vem a enfermagem de trabalho, hoje vem a oncologia, que é com a nova realidade, né? A realidade dos dias de hoje né, os pacientes oncológicos que estarão aqui na nossa porta e também a enfermagem do trabalho com o aumento das nossas empresas. Eu estava, esses tempos atrás, assistindo uma palestra da enfermeira Lídia, que estava no bloco anterior dando entrevista conosco, e eu lembro de uma fala dela que dizia assim, que o mercado pressiona você, né, a estudar, a se especializar. Né? Então, a partir do momento em que você se depara no novo mercado de trabalho, nessa amplitude, né, nesse mundo que gira muito rápido, você sente essa necessidade de buscar uma nova especialização. É isso mesmo. Principalmente hoje, que se você for procurar enfermeiros com essas duas especializações, está difícil de encontrar. Por isso, né, a Unipar, percebendo essa nova realidade, vendo a necessidade do mercado, abriu a porta para essas novas duas especializações. E como diz, né, uma pós de qualidade abre portas importantes.
Bacana, é verdade, né? Né? Precisa realmente, o que precisa realmente é quando você procura, né? Quando você acadêmico, quando você profissional, procura uma especialização, que você entenda o que é legislação mínima, o que são critérios mínimos para se inscrever numa pós-graduação. E existem algumas situações, Jaqueline, que eu já contemplei, já escutei assim falas, às vezes em alguns locais que a gente acaba frequentando, o acadêmico fala assim, por que eu não posso já começar agora, na metade do semestre, estou no último ano, a fazer uma especialização? Realmente isso não é regularizado, isso não pode acontecer. Pela legislação nos traz que somente os portadores de diploma de graduação podem iniciar uma especialização. Existem, inclusive, situações em que o concurso não aceita, né? Isso. Muitas vezes eles vão verificar a autenticidade dessa especialização. E muitas vezes acontece de bater o ano com o que ele estava no último ano da graduação, sabendo então que não é possível acontecer isso, porque pela legislação não é permitido. Mas é dentro do Ministério da Educação que existe esse critério. Isso. Precisa estar graduado, né? Para poder iniciar uma especialização. O Ministério da Educação traz uma portaria onde diz que somente portadores de diplomas de graduação que poderão adentrar no curso de especialização, sendo que estes têm que ser reconhecidos pelo Ministério da Educação. Então, quando for procurar uma especialização, você tem que estar atento a isso. Não só escutar verbalmente isto, mas também comprovar que aquela instituição é reconhecida e pode ter o curso de especialização. Interessante. É mais ou menos como a situação de quem vai fazer doutorado, né? Sim. Então, eu não posso ser acadêmico e ingressar no doutorado. Não. E no Brasil, especificamente no Brasil, existe ainda um outro critério. Antes de ir para o doutorado, eu preciso passar por um mestrado, não é verdade? Então, precisa ficar muito claro essa situação para quem vai procurar uma pós-graduação. Isso mesmo. E você diria o quê para quem quer fazer enfermagem do trabalho ou enfermagem em oncologia? Que com a nova realidade são áreas que o profissional vai ter portas abertas no futuro, que o profissional hoje tem grande importância a continuação dos estudos e as empresas e o meio de trabalho que ele vai se embutir exige isso, tanto em área hospitalar como empresarial, assistencial, em qualquer uma dessas áreas ele exige essa continuidade dos estudos do aluno. Ok, Jaqueline, obrigada por você ter vindo hoje aqui conversar conosco sobre essas duas propostas que a universidade está lançando aqui para 2013, né? São na área de enfermagem, né? Existem N especializações na área de enfermagem, essas duas propostas aqui para Umuarama e região. Eu conversei hoje com a enfermeira Lídia, enfermeira do trabalho de uma empresa aqui de Umuarama, e conversei também com a professora Jaqueline, que coordena a especialização de enfermagem do trabalho e está também à frente da enfermagem em oncologia proporcionada pela Universidade Paranaense. Conversamos sobre a importância da prevenção de doenças ocupacionais, a importância de se prevenir doenças do trabalhador para que nós tenhamos um resultado positivo tanto para a empresa como para o trabalhador. Para isso, saúde do trabalhador e enfermagem do trabalho. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima semana. Até lá!